Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Esse é o Pod Libres, o podcast que vai falar sobre educação. Educação essa, desde a educação básica até o ensino técnico. Eu sou José Everton, diretor-geral do Instituto Libres, diretor-geral da Escola Meu Sonho, e estou aqui trazendo com vocês o nosso convidado de hoje, que é o professor Lucas Lucena. Ele, que é bacharel em enfermagem, professor aqui do Instituto de Ensino Livres e um grande apaixonado pela saúde e principalmente pela educação. Olá, Everton, boa tarde. Gostaria de agradecer ao Everton, ao Instituto Libres pelo convite. Como o Everton disse, eu sou um apaixonado sim pela saúde, pela enfermagem, bem como também pela educação. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. De coração, de coração. Você é o nosso primeiro entrevistado de vários podcasts que nós vamos fazer a partir de hoje. Então, o nosso podcast é patrocinado pelo Instituto de Ensino Livres, a Libres, que é uma empresa que ela valoriza totalmente a educação de qualidade. Ela que nos traz inovação importante na nossa região sertaneja de Alagoas. Ela traz consigo desde a educação infantil, o maternal, até o ensino técnico e enfermagem, que temos aqui você como nosso contato, que é um dos professores. E aí vamos começar interagindo e falando um pouquinho sobre o nosso tema, Lucas. Nosso tema hoje é bem diferente, né? A gente poderia conversar por diversos temas. Na verdade, a gente poderia iniciar por um tema bem específico da enfermagem. Mas eu quis iniciar em um tema que é abrangente em todas as lacunas, que é sobre estágio supervisionado. Né? E, Lucas, o que você acha que é o estágio supervisionado? Bom, Everton, o estágio supervisionado, ele compreende o momento no qual o discente se depara com o campo prático, com o campo de atuação prática. É aquele momento onde ele está ali para exercitar todo o conteúdo, né, teórico, prático, adquirido durante o seu processo de formação. Lucas, e para a gente, no lugar da gente ir na segunda pergunta, eu quero perguntar a você o seguinte: quem é o Lucas hoje, né? Quem foi o Lucas de ontem? E qual é a diferença que a educação, na verdade, trouxe na sua vida? Fala um pouquinho do Lucas. Sim, sim. A educação, ela tem o poder de mudar vidas, de mudar histórias. Eu me percebo com um campo de visão ampliado quando olho para o Lucas de antes, né, antes de iniciar a graduação. Eu costumo dizer que a universidade, ela exige muito de nós. Né? Acredito, inclusive, que alguns docentes da UFAL vão estar assistindo esse nosso podcast e vão compactar do entendimento passado aqui. A universidade exige tanto de nós que modifica de forma muito impactante a nossa forma de perceber o mundo. Confere-nos uma visão mais amadurecida da vida, dos ciclos sociais e também no aspecto profissional. No contexto familiar, eu posso dizer também que a educação tem um grande impacto. Nós percebemos quando ingressamos em um curso de bacharelado, acredito que no de licenciatura também, os nossos familiares eles tendem a recorrer a nós por julgarem uma gama de conhecimento nossa, que nós adquirimos uma gama de conhecimento maior do que as que eles possuem. Né? Então, a educação modifica vidas, modificou a minha percepção de mundo, me conferindo faculdades, né, um tanto quanto à frente daquelas que eu julgava ter quanto mais novo. Eu vou falar um pouquinho sobre o Everton. O Everton, eu, né, na verdade, eu fui estudante de graduação lá da UFAL, que é a mesma linha que você, lá da UFAL Arapiraca. Fui do aluno 2007.1, então sou um pouquinho antigo, né? Bem de minha idade, né? De jovial, mas eu fui de 2007.1 e eu tive grandes dificuldades familiares. Minha família não tinha financeiro, né, para me dar para sobreviver lá. E meu irmão, ele tinha ajudado na época, uma contribuição assim que a gente diz que hoje é irrisória.
média de R$ 200 por mês para aluguel, passagem, alimentação, energia, água, tudo. Então, eu sobrevivi lá, com a graça do Senhor, morando em Arapiraca, mas eu digo a você, Lucas, que durante o percurso que eu tive na UFAL, eu digo que foi um crescimento super, eu poderia falar que foi extraordinário, no âmbito geral. Eu tive diversos professores que queriam me enganar, como diz o ditado, porque eu sou de uma convivência mais humilde aqui de Santana de Ipanema, mas que eu tive, como você falou, dentro da família, do âmbito familiar, um grande conhecimento e uma elevação, né, mental muito grande, porque a minha família, quando me viu fazendo faculdade, já queria chamar de doutor, alguns, né? Doutor, calma, não é aí, né? E eu acho que mudou muito a minha vida, né? Então eu era muito jovem, eu tinha 20 anos quando eu iniciei a faculdade, e eu acho que você também mudou muito a sua vida, né? Porque aquele Lucas que eu conheci pequenininho, jovem, fazendo uma raiva da festa, mudou muito também nesse âmbito, né? A faculdade transforma a gente, né, Lucas? Sim, Everton. Quando eu ingressei na universidade, eu vinha de um processo familiar, ou de processos familiares um tanto quanto difíceis. O meu avô, que eu avaliava, percebia como pai, ele tinha falecido há pouco tempo. Então, ingressar na universidade, né, com essa ausência, também vindo de uma família humilde, de uma família pobre. Seu avô faleceu durante um processo que você entrou na faculdade? Um pouco antes. Coisa de mais ou menos um ano antes de ingressar na universidade, meu avô, pai, veio a óbito. E isso foi um tanto quanto impactante. Ingressar na universidade, fortalecer vínculos sociais, estabelecer novos vínculos, né, com professores extremamente networks, né? Sim, fala, né? No mundo empresarial, network, né? Professores assim extremamente humanizados, me ajudaram a perceber o mundo a partir de uma perspectiva diferente. Confesso, Everton, que não tive problemas, dada a minha condição financeira um tanto quanto desprivilegiada quando comparada com alguns outros colegas, isso com relação aos professores. Em momento algum me senti inferiorizado, em momento algum me senti colocado no canto por conta disso. Enfrentei dificuldades financeiras quando estive também em Arapiraca, é muito difícil morar fora. Sozinho, né? Você morou sozinho também, né? Sim. Eu morava sozinho, morava numa vila. Antes de casar com minha esposa, eu morava numa vila, eu e um amigo meu numa casa. O banheiro era externo, então era um banheiro comunitário para todas aquelas casas lá. Nós lavávamos o banheiro. Era uma casa que a gente diz assim, era tida pela graça do Senhor. Então a gente sobrevivia com aquele dinheiro ali. Era muito regado, até a comida era regada, né? Como diz o ditado. Então eu passei algumas dificuldades lá, não posso mentir. Não vou falar aqui porque vai ficar grande, mas dificuldades essas que me fez crescer. Mentalmente, intelectualmente e espiritualmente, porque me fez acreditar muito mais no que a graça do Senhor traz, né? Nessa perspectiva. A faculdade me fez ter uma visão muito mais ampla do que aquela que eu já tinha. Sim. É bem verdade que ela nos ajuda assim, a ampliar o nosso campo de visão sobre o mundo. Não é? Até o seu mundo também espiritual, você mudou muito também a partir da faculdade, porque a gente começa a ampliar, né? Conhecer novos lados, não é isso? Surgem os questionamentos, eles ficam mais envivecidos, mais gritantes em nós. Acredito que a academia favorece esse processo de busca de conhecimento, e aí nós nos tornamos, ou tendemos a nos tornar, na academia, na graduação, infinitos buscadores do saber. Queremos saber sempre mais. E minha irmã disse que depois que eu fui fazer faculdade, depois que tu foi fazer essa faculdade, tu ficou muito chato. Né? Porque eu olho por perspectivas totalmente diferentes. Então, quando eu olho uma pregação de um palestrante, uma palestra, um padre, eu já olho pela perspectiva totalmente diferente, porque abre o conhecimento, né? Aquela visão. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha também. E voltando para o tema principal, que é o que a gente quer, dentro do estágio supervisionado, o
que é que ela traz de melhor para a educação estágio? O que é que você acha que o estágio está trazendo de melhor para a educação? Olha, Everton, o feedback vindo dos alunos, vindo também das instituições que recebem os alunos, tende a nos proporcionar processos educacionais mais funcionais, tende a nos proporcionar uma percepção de como esses alunos estão chegando no campo de estágio. E isso nos ajuda a pensar e repensar de que forma o ensino teórico e prático está sendo ministrado dentro das instituições de ensino. Então, eu percebo que é uma contribuição grande, uma contribuição grandiosa e de um valor que eu ainda não consigo estimar. Então, na verdade, o estágio que a gente fala supervisionado, que é aquele estágio obrigatório, ele traz uma melhora grandiosa na educação, né? Porque sem o estágio supervisionado, você que participou do estágio supervisionado, assim como eu também, por vezes nós não teríamos a visão, né, externa da academia, a visão externa da escola. E o estágio é isso, trazer a visão externa e você colocar a mão naquilo que é necessário. Tudo que aprendeu, né? Sim. Porque, veja bem, a academia, a escola de curso técnico, o instituto, ele oferta ao discente uma formação teórica um tanto quanto robusta. Né? E nós temos essa percepção, nós temos esse entendimento. Mas falta o contato com o campo profissional. Né? E o que confere esse contato? O que confere o caráter profissional ao curso profissionalizante? O mercado que recebe esse estagiário, né? Seja por meio de parcerias com instituições públicas ou com instituições privadas. Então, nós avaliamos o aluno na instituição por meio de provas, de seminários, né? Mas a avaliação do desempenho desse aluno no estágio se dá a partir da aplicabilidade do que ele adquiriu no seu processo de formação. Então é muito interessante a gente falar do estágio, e eu lembro da minha época de estágio também, assim como hoje eu estou fazendo a segunda graduação, eu estou fazendo a graduação em administração pública agora, e estou dentro de um processo de estágio. E eu vejo como é importante o estágio para que nós tenhamos uma visão ampliada daquilo que nós estudamos, né? Que é isso que a gente está falando, a visão ampliada daquilo que nós estudamos na academia. Então, os alunos, por exemplo, nossos aqui do técnico em enfermagem, que estudam anatomia, estudam fundamentos de enfermagem, cuidado do idoso, ele vai ter na prática, né, a vivência e colocar a mão na massa, naquilo que eles viram de tanta teoria, né, que muitas vezes eles dizem, eu quero fazer prática, eu quero fazer prática. E o estágio supervisionado faz isso, né? Ele pega você e diz, bota a mão na massa agora, né? E coloca ali. E dentro desse estágio, é bom deixar certo, né? Que é uma pergunta que eu te faço, que a gente pode ver a diferença entre o estágio supervisionado obrigatório e o não obrigatório, que muitos alunos nossos perguntam, assim também como nós tínhamos na faculdade, que eram aqueles obrigatórios e os não obrigatórios, né? O que difere um do outro? Everton, o estágio obrigatório, o estágio supervisionado, o estágio curricular obrigatório, ele é uma iniciativa da instituição de ensino que precisa colocar, né, que precisa inserir o aluno, que precisa inserir o discente no campo de prática. Ele compreende uma parte indispensável e indissociável do processo de formação profissional. Então, tem a iniciativa por parte da instituição de ensino que vai mediar com as instituições que ofertam o estágio para que esse aluno tenha um contato com o meio profissional. No caso do estágio no curso técnico de enfermagem, no bacharelado em enfermagem, na assistência, né? Esse aluno vai para o estágio ter contato com a assistência. A gente fala PSF, né, UBS, né, tem outra sigla agora que é USIF, isso, a Unidade de Saúde da Família, né? Tudo remete ao mesmo grau de assistência. De assistência em CAUS também, que é
vínculo também, e tem também entre eles o hospital, né? Que vocês fazem também, os bacharéis, mas assim, o curso técnico em enfermagem também faz, Sim. né? Assim também, você que está nos assistindo também, e nós temos o estágio supervisionado obrigatório em diversos campos. Por exemplo, quem faz um curso técnico em enfermagem, ele vai para a assistência, como ele falou, ou para o hospital. Mas nós temos também, para você que faz um curso técnico ou uma licenciatura, um campo de estágio que pode ser uma escola, né? A licenciatura é uma escola, eu faço uma escola. E a administração pública hoje eu estou fazendo, dentro do campo de estágio, uma escola. Então, estou trabalhando na parte de coordenação, secretaria, formulação de planilhas e etc. Então, existe a obrigação do campo de estágio. Sim. Evidentemente, em 2020, houve a não obrigatoriedade. Então, parou ali em 2020 por um processo que estava naquele momento, que era o Covid. Né? Aí, ele não foi deixado um pouco de lado o estágio, que é uma pena. Mas, a partir do momento, é bom deixar claro que o estágio supervisionado ele é obrigatório para alguns cursos, né, Lucas? Principalmente, eu acho, que os cursos da saúde. Sim, Né? sim. Esses que derivam, como a gente tem aqui, enfermagem, né, radiologia, são obrigatórios. E os não obrigatórios, Lucas? Então, o estágio curricular, ou o estágio não obrigatório, perdão, ele geralmente é uma iniciativa da empresa que deseja receber o estagiário, né? E ele não faz parte da formação com caráter obrigatório, né? O estagiário, o aluno, ele não necessita desse requisito para concluir a sua formação, diferente do que nós falamos anteriormente do estágio obrigatório. Nesse, como eu disse, geralmente é a iniciativa da empresa, da instituição, que quer receber esse estagiário. E a gente pode dizer que esse estágio não obrigatório é um extracurricular? Sim, 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 podemos dizer sim. São termos diferentes para designar uma mesma quase um sinônimo, né? Exato. Então é muito interessante aquele não obrigatório, porque muitas empresas necessitam de força de trabalho humana, né? Então, você que faz parte do curso técnico de enfermagem, ou que, por exemplo, tem uma empresa e quer um aluno técnico de enfermagem, na verdade, para fazer um estágio, convide, né? Ele vai fazer um estágio não obrigatório. O estágio obrigatório também tem que deixar muito claro, Lucas, que o estágio obrigatório ele é não remunerado, certo? Ele é não remunerado. A lei dos estágios, ela diz que ele não é remunerado, mas existem empresas que querem remunerar para fazer um custo-benefício. Né? Mas o não obrigatório depende muito da empresa que está convidando. Então, você que faz parte da empresa e quer convidar um aluno, entre em contato, né, Lucas? Entre em contato aqui conosco também, que a gente, com muito carinho, nós abrimos a porta aqui. Venha visitar, venha olhar o nosso curso técnico de enfermagem, venha olhar nossos alunos aqui, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal, venha olhar nossos alunos. Eles têm uma gama de conhecimento extraordinária. Você que faz parte aqui da Libres, Lucas, fala um pouquinho do estudo, da aprendizagem, na verdade, aqui. Sim, sim. Nós temos turmas, passei por algumas turmas já e tenho visto que nós temos alunos, alunas extremamente empenhados. Nós temos material didático ofertado para esses alunos, materiais formulados por professores de excelência, ótimos professores que favorecem o processo educacional. Então, Everton, eu confesso que seria e acredito que será muito proveitoso para qualquer instituição, para quaisquer instituições que desejem receber alunos do Instituto Liberis para estarem atuando em seu campo de saber, seja ele da enfermagem ou da radiologia. Então, é bom deixar claro lá para as empresas, né, para os profissionais que queiram um estagiário, que venham, nos procure, com muito carinho a gente vai disponibilizar. E nós vamos disponibilizar os melhores possíveis, porque nós garantimos aqui no Instituto Liberis que nós temos os melhores alunos da região, né? Uma coisa, vamos abrir um pouco o conhecimento, Lucas, agora.
E sobre a educação? O que você acha do estágio supervisionado na educação geral? O que você acha? A necessidade do estágio? Qual a sua visão do estágio supervisionado para a educação? Então, Everton, nós temos nos deparado hoje em dia com o advento das tecnologias, né, cada vez mais pessoas tendo acesso às mídias sociais. Nós temos nos deparado nos noticiários com profissionais de caráter questionável. E eu, quando paro para pesquisar, para buscar sobre esses profissionais, nós percebemos que existe carência de contato, muitas vezes, desses profissionais com esse campo prático importantíssimo, que é o estágio supervisionado, o estágio curricular. Eu avalio, a partir das minhas percepções, a partir do meu contato, né, com o estágio, que é quase que impossível, eu quase diria que é impossível retirar o discente da graduação, né, seja bacharelado, seja licenciatura, para inseri-lo no mercado de trabalho sem que ele tenha esse contato com o ambiente profissional por meio do estágio. Eu entendo que é algo muito importante, é algo que vai ajudar de forma imensurável o discente nesse processo. É muito complicado, né? Pensar em um professor, por exemplo, que não passou numa sala de aula, né? Sim. Eu não vou citar teóricos aqui, mas imaginar um professor que não tenha passado por uma sala de aula, um enfermeiro que não tenha passado por um estágio da assistência, assim, né? Ou no hospital, sei lá, Lucas, assim, tirando por essa visão, na área da saúde, na área de enfermagem, pegar um enfermeiro que não passou por um estágio no hospital e você colocá-lo para gerir um posto de saúde, não sei. É algo muito complexo. É algo muito complexo, porque veja bem, uma das teorias de enfermagem, uma das teóricas de enfermagem nos diz assim: enfermagem é gente que cuida de gente. E como que eu vou inserir um profissional no mercado de trabalho para cuidar de gente se ele não teve um contato como cuidador de gente? Se ele não teve um contato com gente enquanto cuidador? É um tanto quanto confuso isso. Eu acho que não é algo que deve ser apreciado, a ideia de inserir profissionais que não tiveram contato com o meio profissional por meio do estágio. É muito difícil, muito complexo. Na verdade, pensar, né, como eu estava falando, pensar nessa concepção. Eu fico imaginando ali no hospital, nosso hospital aqui de Santana do Ipanema. Imaginar que ali poderia ter um profissional, por exemplo, que não tenha passado um estágio acadêmico, gerindo o hospital. Na verdade, dentro do hospital, não sei. Minha visão, eu não consigo. É a mesma coisa de pensar em um professor de séries iniciais que não tenha passado por estágio, não tenha tido contato com as crianças. É muito complexo essa logística. E dentro desse ponto que a gente está conversando, a questão da qualidade do ensino, a partir da qualidade do estágio, tem muito a ver ou não tem a ver? Com certeza. Com certeza. Profissionais que foram teoricamente bem preparados, eles tendem a ter níveis de ansiedade, por exemplo, reduzidos, e quando se deparam com o campo de prática, eles tendem a estar mais tranquilos, por terem um aparato teórico que vai conferir segurança naquilo que eles vão fazer. Então, é possível, por exemplo, avaliar a instituição de ensino por meio dos seus estagiários. Porque o estagiário, ele é um reflexo da instituição. Isso não pode ser aplicado a todos, claro. Então, teoricamente, quanto maior a qualidade do aluno no estágio, teoricamente, certo? Vamos ampliar. Seria maior a qualidade de ensino da instituição. Sim. Então, se a gente percebe que a qualidade do estágio não está sendo tão boa, significa que a instituição de ensino
diminuiu o seu caráter educacional, Sim. sua qualidade do ensino. Em alguma parte do processo educacional, a instituição pode ter falhado. Pode ter falhado. Então, nesse caso, a instituição tem que rever o processo, reorganizar e melhorar o processo. Né? Então, existe um processo de melhoria de qualidade. Então, se você vê o erro, né? Então, qual é o possível? Pegar, se a instituição está vendo que houve esse erro, mudar a ideia e melhorar a qualidade. Então, uma instituição, por exemplo, que ela é apta, né, para um estágio, que seja um estágio bom, como resultado, é aquela instituição que cada dia mais ela está sendo mais qualificada, está dando mais qualidade no ensino, por exemplo, aos seus professores, aos seus alunos, etc. Que é essa visão que a gente está vendo agora, dentro desse processo, falando sobre o processo de estágio. Sim, sim. Lucas, e o que você acha, por exemplo, da qualidade de ensino na nossa região em geral? Não vou falar da minha instituição, certo? Abra sua mente um pouquinho, olhe sua perspectiva aqui para a nossa região do Sertão de Alagoas e fale sobre a qualidade do ensino. O que você acha, enquanto filho da terra, que saiu daqui da terra, foi para Arapiraca estudar lá na UFAL, voltou, né? Voltou com várias ideias e é um grande profissional. O que você acha da qualidade do ensino aqui da nossa região? Então, Everton, eu acredito e defendo a ideia de que o profissional do futuro se constrói no presente. Isso é um tanto quanto lógico. Santana do Ipanema, quando nós paramos para pensar sobre sua história, sobre sua constituição política e social, nós entendemos, percebemos que tem ofertado grandes profissionais em diferentes segmentos. Né? Então, nós temos vindos de Santana, filhos de Santana, grandes advogados. Nós temos vindo de Santana, filhos de Santana, grandes professores. Nós temos vindo de Santana, filhos de Santana, grandes profissionais da educação. Muitas vezes, esses profissionais precisam buscar fora aquilo que o município ainda não oferece, mas nos pegando e nos apegando àquilo que o município oferece, é perceber que cada vez mais as instituições de ensino, e aí nela se insere também a Líderes, né, o Líderes, tem buscado aprimorar os seus processos educacionais, de modo que os profissionais formados por essas instituições estão sendo cada vez mais qualificados, estão sendo profissionais cada vez melhores. Essa conversa nossa, eu acredito que ela tende a favorecer muito, inclusive, a instituição Líderes, bem como também outras instituições, no tocante a saber que abrirá um leque de possibilidade de percepção dessas instituições sobre a temática que está sendo discutida. Eu acredito que a partir daqui, a Líderes, bem como outras instituições, vão pensar e repensar sobre o que está sendo feito para que os estágios sejam frutuosos, por exemplo. O que está sendo feito para que esses alunos, para que esses alunos que estão nesses processos educacionais de formação profissional sejam cada vez mais qualificados. Mas assim, resumindo, é perceptível que Santana, através de sua educação, tem ofertado para o mercado de trabalho ótimos profissionais. E interessante essa perspectiva que você está falando, que não nos engrandecendo mais, nos engrandecendo ao mesmo tempo, nós somos filhos de Santana. Eu tive que, infelizmente, sair de Santana para estudar, assim como vocês. Então, a perspectiva hoje está totalmente diferente. Nós temos aqui várias faculdades, né? Nós temos algumas universidades aqui como a UNEAL, a UFAL, nós temos o Instituto Federal aqui, nós temos várias faculdades particulares. Na minha época, na verdade, não existia, vou ser bem sincero. Então, assim como você fala, filhos de Santana, grandes filhos de Santana,
nós tínhamos médicos, nós tínhamos advogados, nós tínhamos professores, nós tínhamos enfermeiros aí, que infelizmente tiveram que sair de Santana também, porque eu posso falar assim que não cabia o intelecto dele agora na cidade, agora, na verdade, durante o tempo. Então eles tiveram que procurar fora, ou tiveram que colocar toda a sua intelectualidade fora, porque Santana ainda não estava provida de capacidade para aguentar o intelecto deles. É minha visão, né? Mas falando da qualidade de educação em Santana do Ipanema, eu digo a você que cresceu muito. Eu digo que eu voltei para Santana tem 15 anos. Eu voltei para Santana do Ipanema. Estava morando fora, estava em Arapiraca, eu voltei tem 15 anos. Depois desses 15 anos que eu voltei, eu vi esse Santana do Ipanema fazer um boom, né? Estrondoso. Não somente estrondoso no crescimento físico, mas também no crescimento intelectual. Nós temos professores da UFAL aqui em Santana que, cara, é inteligentíssimos, a capacidade é super avançada. Os professores da UFAL mesmo, professores doutores, mestres. Aqui no nosso instituto também nós temos professores mestres, né? Ou que estão fazendo mestrado, nós temos doutores também. Nós temos um professor que foi o primeiro que abriu a porta para ele, o Van Clebson, né? Ele hoje é doutor em biologia, né? Nós temos a professora Eduarda aqui no Instituto também à noite, que é mestre em biologia também, a professora Eduarda. Nós temos Lucas Barros, que está fazendo mestrado agora também em enfermagem. E já você está pelo mesmo caminho, né, Lucas? A ideia é essa. A ideia é essa, né? Eu não tenho mais o sonho de fazer mestrado, doutorado, não. Mas bem que se eu tivesse um tempo sobrando, eu até queria fazer. Mas a qualidade de ensino deu um pulo muito grande aqui em Santana. É uma transformação muito grande aqui na nossa região. Para você que não conhece Santana do Ipanema, Santana do Ipanema é um polo de 11 cidades ao redor dela. Nós somos um polo municipal, nós podemos falar. Todas as outras cidades vêm para Santana do Ipanema porque ela é polo. Para você que assiste, que é empresário daqui de Santana, abra mais, se abra mais ao conhecimento, né? Se abra mais à educação. As escolas fazem parceria com algumas empresas aqui. Eu também já fiz parceria com algumas empresas aqui. Quero novamente voltar a fazer algumas parcerias, mas se abra com conhecimento. Eu lembro o seguinte, que a empresa que fecha conhecimento, fecha as portas. É a minha visão, né? A empresa que se fecha conhecimento, fecha as portas. Eu digo porque teve uma empresa, não vou falar o nome, mas uma empresa que foi muito fechada, assim dizer, não, se for dentro do nosso âmbito de conhecimento, a gente faz parceria. Se for na área de saúde, eu não faço. Se fechar o conhecimento. Então, se você se fecha o conhecimento, chega uma hora que a empresa não vai conseguir manter aqueles funcionários, até porque nós temos as inteligências artificiais hoje, né? Sim, sim. E a gente, eu estou brincando aqui de vez em quando com as inteligências artificiais, o ChatGPT, aí você coloca uma pergunta, o cara faz um texto enorme, eu coloco aqui falando sobre enfermagem, faz um texto acadêmico, né? A gente faz tudo agora pelo ChatGPT. Então, você que tem empresa, se abre o conhecimento. Lucas, para fechar, fale algo. O que é que você quer de diferente em Santana do Ipanema? O que é que o Lucas hoje procura, na verdade, procura encontrar em Santana do Ipanema que ainda não encontrou? E o que é que você quer de diferente em Santana do Ipanema? O que é que Santana está precisando? Pergunta desafiadora. Uma pergunta desafiadora, mas veja bem, então. Eu, há muito tempo, me percebi apaixonado pelo voluntariado.
E isso me toca de uma forma. Você hoje é do Rodular. Isso, eu sou associado do EA de Lages Internacional. Você é associado não aqui em Santana. Isso, sou associado ao Leo Clube Maceió. Exato. E também faço trabalho voluntário junto ao grupo de fraternidade espírita André Luiz. Também aqui em Santana do Ipanema. É voluntariado também? Sim. E assim, eu como estava dizendo, eu sou um grande apaixonado pelo voluntariado. Foi uma das muitas questões que, como citei a universidade, que me ajudou a perceber a vida de uma forma diferente. Ser voluntário também perceber a humanidade do outro e a nossa humanidade. É perceber que nós podemos, ainda com nossas fragilidades, ajudar no fortalecimento das fragilidades do outro. Isso também é humanizar. Isso também é perceber o outro como uma extensão de nós. Eu gostaria muito, Everton, é um desejo profundo de meu coração, que nós pudéssemos em Santana ter uma sociedade mais acolhedora. E eu falo a sociedade, não só as rodinhas de conversa nas praças, não só o convívio social, nesse ponto de vista, de praça, de sorveteria, de lanchonete, não, mas de empresas mais acolhedoras, de empresas mais abertas ao conhecimento, de empresas mais abertas às diferenças, de empresas mais abertas que conseguissem ouvir mais, que conseguissem acolher mais. Nós temos percebido que com o surgimento de novas visões, com o surgimento de novas percepções, acho que a palavra é essa mesmo, que as pessoas vêm colocando em cunho social, a sociedade vem cada vez mais se abrindo, mas eu ainda percebo, isso é um ditado um tanto quanto antigo, acho que desde criancinha eu ouvi isso, mas já existe há muito tempo, que em cidade pequena as pessoas têm a mente pequena. Não sei se você já ouviu isso. Escutei muito. Minha mãe falava. Então, não estou dando total crédito a isso, mas acredito que tem um fundo de verdade nisso. Mas a imposição das diferentes percepções, eu percebo que tem modificado essa situação. Então, o meu desejo é que Santana fosse uma cidade mais acolhedora dos saberes, acolhedora das diferenças, acolhedora das pluralidades. Você morou em Arapiraca, assim também como eu morei. Em Arapiraca existe uma grande diferença, que ela é muito acolhedora, ela é muito aberta, não somente pela estrutura física, que ela é grandiosa, né? Mas não é por isso, é porque eu vejo pela perspectiva lá que as pessoas tendem a querer conhecer mais. Então tem a comunidade dos surdos mudos, né? Eles são surdos lá, então para aprender braille, para aprender libras. Então tem as comunidades, eles são muito abertos também, as comunidades fraternais também lá também. E eu digo a você que Santana está precisando realmente, como você fala, ser mais acolhedora do ponto de vista geral, né? Eu digo que eu sofro muito também em Santana como empresa, porque a nossa empresa é um pouco diferente, ela é um pouco mais aberta que as outras. Nós somos mais acolhedores, né? Até do ponto de vista que nós sorrimos mais, nós falamos mais, nós conversamos com o aluno. Tem um diretor que não fica dentro da sala fechada, um diretor que fica andando, conversando, brincando com os alunos. Eu acho que Santana do Ipanema está precisando dessa perspectiva de abertura geral. Cresceu. Precisa evoluir? Precisa, né? Então o Lucas está aqui junto conosco para mostrar a vocês, né, que estão em casa, que nós precisamos nos abrir. Então eu recebi também essa palavra dele. Seja mais acolhedor. Eu recebi essa palavra para mim. Seja mais acolhedor. Então você que está em casa também receba. Seja mais acolhedor. Seja mais aberto, né? A educação, a visão diferenciada, né, Lucas? No geral, né? E quando a gente fala no geral, é realmente no geral mesmo. Porque a Santana ela é muito
restrita. Sim. Restrita. E como você falou, cidade pequena, conhecimento pequeno. E eu me chamava lá na faculdade de Zé. Em Arapiraca, na UFAL, me chamavam de Zé. Agora me diga por quê. Por quê? Porque eu era de Santana de Ipanema e lá diziam que de cidade pequena só vinha burro. Eu escutei muito essa palavra. Cidade pequena só sai burro. Lá na UFAL eu escutei muito. Eles me chamavam de Zé ou de Santana. Então eu mostrei a eles também lá que nós temos diferenças, mas que nós somos intelectualmente capazes. E eu digo porque eu mudei a minha perspectiva de visão aqui da minha família. Minha família somos em 6. Uma mulher e 5 homens, coitada da minha mãe. Né? Lavar a cueca para 5 homens, como diz o ditado. Então, coitada da minha mãe. Mas eu digo que a perspectiva da família mudou muito a partir desse conhecimento. Eu sou graduado, minha irmã é graduada, em assistência social, serviço social, perdão. Tem eu que tenho uma graduação em Química, estou terminando agora a graduação em Administração Pública. Ela também é pós-graduada, eu também sou. Eu tenho um irmão que ele é graduado, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, acho que ainda 6 graduações já, Apenas. 2 mestrados. Então, a gente ampliou muito a visão de Santana. E eu digo a você que é de Santana, se abra. A própria Santana do Ipanema. Eu, como sou filho de Santana, a nossa empresa tem o objetivo, Lucas, aqui, de ser a melhor na visão intelectual, de excelência, educacional. Nós temos a obrigação, nós temos dever de ser melhor. Então, por isso que a gente tenta fazer sempre o melhor. E olha, por isso que eu falei tenta, porque nós somos seres humanos, né? O ser humano, ele tende ao erro. Mas quando nós erramos, aí nós percebemos o erro e nós evoluímos para não errar mais. Sim, e eu acredito, Everton, que você e que a instituição, líderes, tem feito isso que a gente está conversando agora, visando esses processos educacionais melhorados, visando formar profissionais melhores, que é se abrir. Então, o Líderes, ele tem ampliado o campo de visão e ser perceptível e tem dado cada vez mais espaço ao novo. E eu não vejo uma maneira diferente de ser diferente, senão fazendo a diferença. Eu não vejo maneira diferente de fazer a diferença, senão sendo diferente. E o Líderes tem essa característica. Inclusive, nós vamos mudar cada vez mais. Porque nós somos uma empresa que tem nossos valores em inovação. É uma palavra que está dentro do meu coração, é inovação. Então, nós temos como principal foco a inovação. Nós temos que ser melhor a cada dia. Então, eu tenho que mudar cada dia. Everton, mas inovar e fazer uma grande coisa, não. Quando eu mudo uma parede, eu já estou inovando, mudando a estrutura daquilo ali. Eu inovo quando eu melhoro a educação. Eu inovo quando mudo a estrutura do estágio, que a gente vai mudar, né, organizar essa questão do estágio. E é tudo uma mudança, isso é inovação. E aí eu deixo muito aberto aqui para a gente recapitular aquilo que foi aprendido. O estágio supervisionado é necessário e obrigação. É necessário e obrigação para todo estudante, seja ele da área de educação, seja ele da área da saúde. Não foi isso, Lucas, que nós vimos? Exatamente. É a questão de trazer o estágio supervisionado tende a melhorar sempre a educação, porque quando o estágio supervisionado ele se constrói ao longo do tempo, ele percebe que aquela educação que estava lá não estava legal, você vai ter que fazer o quê? Inovar. O professor que percebe que o estagiário não foi legal lá, ele diz, espera aí, eu tenho que mudar a minha forma de abordar o conhecimento. Então foi isso que você conheceu hoje um pouquinho, e
primeiro podcast, né, Lucas? E nós temos uma participação especial, o Lucas Lucena, ele que é nosso professor aqui, bota para arrebentar aqui nas aulas, os alunos adoram ele. E eu deixo a fala final para você, Lucas. Mostre todo o seu agradecimento, não para o Everton, não para o Instituto, mas sim para a Sociedade de Santana, que está junto com você hoje, está te vendo e quer realmente aquele Lucas assim, botando para arrebentar aqui em Santana. E eu tenho uma visão grandiosa para você, meu irmão. E eu quero realmente que você cresça em estrutura intelectual e estrutura espiritual. Então, Everton, você disse, né, não agradecer ao Everton, mas é quase que impossível não fazer isso. Eu gostaria muito de estender meus agradecimentos inicialmente ao Everton, né, pelo convite de estar aqui trazendo essas contribuições para os processos de formação profissional. Agradeço também a Santana. Eu tive a oportunidade de estar fora de Santana hoje trabalhando, de estar em outros estados trabalhando, mas eu sinto uma necessidade de estar em Santana. Eu tenho laços que eu considero muito fortes em Santana do Ipanema e eu não penso em me desvencilhar daqui. Eu amo minha terra, eu amo meus conterrâneos também. Sou apaixonado, estou muito feliz por estar aqui hoje e eu acredito que é isso. E nossos agradecimentos ao Lucas, né? Ao grande Lucas, que é um grande homem. Eu conheci ele na adolescência, né? E eu digo a você, que eu já tive muitas vezes vontade de fugir de Santana, Lucas. Porque é muito complicado, foi muito complicado reajustar em Santana do Ipanema. Mas eu digo hoje a você que está nos escutando e a você, Lucas, eu tenho um desafio para frente, mas eu vou mudar a realidade de Santana do Ipanema. Porque não é o Everton que fala, mas sim a instituição que está falando. Nós, como instituição, temos a obrigação de mudar a realidade de Santana do Ipanema. Então, nos chamam muito. Maceió, Arapiraca, vem botar aqui, vem botar aqui. Eu digo, olha, primeiro eu tenho que mudar a realidade de Santana. A minha visão para Santana é totalmente diferente. E é por isso que eu agradeço a você, que é nosso telespectador, olha, falei a palavra mentira, nosso telespectador, por estar presente, né, nesse momento, estar assistindo o nosso primeiro podcast, o nosso amigo aqui, o Lucas Lucena, que foi bacharel. Agradeço também as meninas que ficaram aqui por trás das câmeras, né, que arrumaram aqui o nosso ambiente para ficar muito bonitinho, né, que fizeram um ambiente muito fantástico aqui pra gente. E agradeço a todos os nossos clientes, que são alunos, pais, mães de alunos que se fizeram convidados para estar na nossa instituição. Você que confia na nossa instituição, que confiou e que confia, nós temos muito para agregar na vida de vocês. Nós vamos mudar a realidade de Santana do Ipanema. Você vai nos ver nos altos patamares. Esperamos que o Lucas esteja conosco também nesses altos. Conte comigo para realizar essa mudança. E uma coisa que eu vou falar para você, que é muito verdade. Um líder, ele não nasce, ele se constrói. Seja bem-vindo ao Pod Líderes, Instituto de Ensino Líderes. Venha para cá, venha crescer junto conosco.